Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma conversa, para estarmos juntos. Aqui neste canal tem Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. 4 vertentes em um só canal. Faça sua pergunta bíblica, sugira temas filosóficos ou temas intrigantes, né? Sugira livros, bíblias, para que eu possa colocar as minhas impressões neles e caminharmos com o canal que está indo para 15 mil inscritos. Um canal simples, onde você não vai ver grandes edições, grandes coisas, mas o conteúdo é bem aprofundado. Este canal ele é um canal assim para pessoas mais avantajadas, tanto na questão da teologia, quanto na questão da filosofia, e também para aqueles que amam o conhecimento no que diz respeito a assuntos intrigantes, mesmo que esses assuntos intrigantes não valham nada para ninguém, mas para aqueles que estão mais avantajados, sim, tá bom? Então aqui a gente troca em miúdo tudo. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Tá? E hoje, então se inscreva aqui embaixo, compartilhe. Tem mais de 300 vídeos já, tem mais de 300 vídeos. Você escolhe um aí, tem playlist, está tudo dividido por assunto. Você escolhe um e compartilha aquele que você gostou. Muitos que você não vai gostar, né? Mas com certeza dos 300, eu garanto para você que um você vai gostar, tá? Tem muitas perguntas respondidas, muitos assuntos, muitos livros comentados. É uma gama de variedade onde você vai. A não ser que você não goste de nenhum dessas 4 vertentes. Aí você veio aqui por algum motivo, que eu não sei qual é, né? Então, vamos começar, porque aqui o saber não ocupa lugar, né? Por que Jesus é chamado de filho? Existe uma grande confusão, inclusive alguns heréticos, baseado em alguns versículos, dizem que Jesus não é Deus, que Jesus foi gerado, que Jesus é limitado, que Jesus é igual a um anjo, ou outras heresias. Mas isso confunde muito a cabeça da gente, até mesmo daqueles que acreditam que Jesus não é nada disso. Confunde muito a cabeça da gente. Então, faz-se mistério que nós entendamos, para que nós possamos ter uma resposta bem firme para aqueles a quem nos perguntam, como Pedro fala na sua carta, tá? Então, nós temos alguns textos que explicam isso. E vamos ver isso aqui. Por que que Jesus é chamado de Por que que Jesus é chamado de filho, tá? É, Será que Deus é maior do que Jesus? Será que Jesus é maior do que Deus? Isso não pode ser porque o próprio Jesus falou, João 10:30, eu e o Pai somos um. Então não tem como nós acreditarmos que um é maior do que o outro, tá? Então vamos para os textos. Primeiramente vamos para o Velho Testamento, né? Vamos para o Velho Testamento, no livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 14. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Mas do 12 é melhor para a gente entender melhor. Quando teus dias forem contemplados e vierem a dormir com teus pais, farei levantar sobre depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa a meu nome e confirmarei o trono do reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e aceite de filhos de homens. Então veja bem que esse texto aqui, algumas coisas nós temos que entender, que Davi é tipo de Cristo. Então muitas vezes, quando tem uma palavra sobre Davi, para Davi, ele está se referindo a Cristo. Claro, você vai ver, você vai ter que fazer uma análise bem acurada, né? Bem detalhada, para você não cometer erros. Mas geralmente tem algumas passagens, inclusive, também nós sabemos que existem alguns salmos messiânicos. Existem alguns salmos que aconteceram com Davi, que, que Davi passou, que Davi escreveu, que Davi meditou, mas que na realidade está falando sobre Jesus. Nós temos aí
muitos salmos, eu posso citar aqui o Salmo 2, o Salmo 18, o Salmo 22, o Salmo 27, e assim tem muitos salmos que são salmos messiânicos, que quando você vai ler, está descrevendo Jesus perfeitamente, mesmo que quem escreveu foi Davi, e em alguns casos falando do próprio Davi, mas que é Jesus, tá bom? Então, esse caso aqui é um caso que tá entrambelhado, assim, como dizia meu avô, né? Tá misturado aqui. Então, tá falando sobre Davi, tá falando sobre Salomão, mas o fato para nós que interessa aqui é que aqui já começa a explicação, tá? Aqui já começa a explicação de por que Jesus é filho, porque Deus é pai, né? Então, mas vamos para mais outros textos nesse sentido. É, 1 Crônicas, 1 Crônicas 17:13. Ele vai, esses dois versículos que nós vamos ler agora, ele vai no mesmo sentido, ele vai no mesmo sentido do que nós estamos falando, tá? Então, ó, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviará dele, como o tirei daquele que foi antes de ti, tá? Vamos para mais um versículo, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 6. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Tá? Então, veja que aqui começa a explicação. Por que que Jesus é chamado de filho e por que que Deus é chamado de pai? Começa a explicação. Mas vamos lá. Para a gente deixar bem claro, para a gente deixar bem alicerçado, né? A gente vai avançar. Nós vamos ver que o capítulo, Salmo 110, ele vai nivelar, né? Ele vai tirar uma ideia dessa questão de pai e de filho e vai nivelar. Olha lá. Disse o Senhor, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Perceba que eles estão no mesmo nível aqui. Eles estão no mesmo nível. Assenta-te à minha mão direita até que põe os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Tá? Eu gosto de sempre dizer que não há unidade maior do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que um fala, o outro concorda. O que um fala, o outro... Eles são muito unidos. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aí, até foi um vídeo pouquíssimo visto, mas que foi um texto que para mim não tinha tantas coisas ali, mas que Deus me mostrou naquele texto ali que tinha muita coisa. Eu até esqueci o nome do vídeo. Mas ele fala dessa questão dos três, o que cada um dos três faz, qual é a incumbência de cada um. Nenhum entra no campo do outro se não houver acordo, permissão. Então, eles trabalham sempre com isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre trabalham com acordos, com convenções, e todos os três são altamente humildes, por incrível que pareça, né? O Pai, ele se mostra muito assim, que é uma das coisas que os ateus mais odeiam, né? O pai se mostra muito irado e tal, tudo mais, mas no fundo, todos os três, quando a gente vai analisar a pessoa deles mesmo, todos os três, nós vamos ver que são totalmente humildes. Embora Jesus, nós vamos ter que, quando nós vamos estudar a pessoa de Jesus, ela se diferencia do pai e do filho, porque Jesus tem a cristologia e também a jesusologia, né? Então vamos estudar Cristo enquanto Deus e Jesus enquanto homem. Mas vamos lá. Isso aí deixa para outro vídeo isso aí. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta à minha direita, até que põe os teus inimigos por esse cabelo dos pés. Aquele não usa a figura do pai nem do filho. Ele usa Senhor. Mesmo Deus sendo Senhor, Jesus também é Senhor. Veja que todos estão com letra maiúscula. A palavra no hebraico é a mesma. Tá? Então, vamos para frente que a gente vai explicar melhor lá na frente. Então, aqui nesse, ele não falou nem pai nem filho, ele falou Senhor e Senhor. Disse o Senhor, meu Senhor, tá? Mas o checkmate mesmo está em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, vamos ver se a gente localiza aqui. Eu acho que eu não marquei. Hebreus está aqui. Hebreus capítulo 1,
Hebreus capítulo 1, versículo 5. Na realidade, é todo o capítulo 1. Todo o capítulo 1 ele vai fazer uma argumentação, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele vai fazer uma argumentação sobre isso. Só que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não tem o cuidado. Aí a gente passa por cima de muitas coisas, né? Mas aqui tá bem claro, tá? Vamos ler só o versículo 5, porque já está explicado. Não tem, eu não quero enrolar muito, nem quero que o vídeo fique longo. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, ele serei por pai e ele me será por filho. Veja que o autor de Hebreus, ele pegou os textos do Antigo Testamento e aqui ele deu ficou mais explicado, né? Então, o que ocorreu? Apocalipse 13:8, embora alguns tenham algumas análises diferenciadas, mas eu concordo que Apocalipse 13:8, que diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Eu acredito, pode ser até que eu esteja errado, mas eu acredito que ele está falando do Cordeiro mesmo, não da grande tribulação, das pessoas lá, como alguém faz análise. Mas eu acredito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que quer dizer? Jesus foi morto? Não. Jesus não foi morto antes da fundação do mundo. Mas o acordo, sim. O acordo que eles fizeram antes da fundação do mundo foi quando os anjos caíram. Isso aqui se deu provavelmente após a queda de Lúcifer. Não podemos dizer tempo, porque não existia tempo. Mas foi após a queda de Lúcifer. E houve um acordo, houve uma convenção entre eles três, né? Houve uma convenção. Não se sabe exatamente, nós podemos conjecturar, mas o que ficou acertado foi o seguinte: eu vou ser o filho e o Logos, vou falar aqui, não que se tome como heresia, mas pode ter ocorrido esse diálogo, né? Pode, veja, eu estou dizendo pode, não estou afirmando. Só se é alguma heresia, ela só é heresia quando se afirma, tá? Enquanto no campo da conjectura, a gente não considera, eu não considero heresia. Então, o que acontece foi o seguinte: os anjos caíram, ficou aquela questão do vácuo, e Deus disse: vamos criar um outro ser, né? Chegaram-se à conclusão de fazer o homem e disse: olha, mas e se eles errarem? Se eles errarem? Se eles pecarem? Não, se eles pecarem, nós vamos fazer a expiação, né? Então, o Logos pode ter se oferecido: eu vou ser o Cordeiro, eu sou o Cordeiro que vai, se eles pecarem, ele já sabia que ia pecar, mas eu estou só dando uma coisa aqui, porque as coisas espirituais não dá para explicar, né? Não dá para explicar. Mas eu tô falando tudo isso aqui para nós entendermos o que é pai e o que é filho. Só isso, tá? Então ele disse assim: olha, eu vou ser filho e tu vai ser pai. Continuaremos sendo Deus, continuamos, mas é isso. Então eu vou me despojar como filho, que eu sou neste momento, essa figura que eu estou representando agora neste momento, eu vou ser filho e tu vai ser pai, e assim e daí surgiu a convenção humana de filho, de pai, de gerar, de criar, de procriar e tudo mais, né? E nós não sabemos a melhor coisa que tem essa relação entre pai e filho, para nós entendermos, né, a relação entre nós e Deus, tá? Então foi isso que aconteceu, né? Apocalipse 13:8 e também Efésios 3:2, outra parte de Efésios também fala que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, foi alguma coisa nesse sentido aí que aconteceu. Mas o fato é que ele aceitou ser chamado de filho e o pai aceitou ser chamado de pai, mas eles continuam sendo um. Eu espero que tenha ficado claro. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.